Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Hoje eu tenho algo interessante para trazer para você. Uma série de condutas, maneiras para reduzir o estresse na vida. Claro que o conteúdo é em espanhol. O livro 52 maneiras de reduzir o estresse em sua vida. Muito interessante esse livro. Eu vou começar aqui no capítulo 1, vou fazer a leitura e vou me deter em alguns detalhes na medida que nós vamos aqui trazendo o conteúdo, ok? O livro é de Salud, la persona, el autor é Connie Neal. E o capítulo 1 que diz: mantenga uma rutina de exercícios. Mantenga uma rutina de exercícios. É conhecido por todos que o exercício corporal reduz o estresse e alivia a tensão. Os estudos indicam que o exercício reduz a ansiedade, depressão e hostilidade associados com os níveis altos de estresse. Há explicações fisiológicas que sustentam estes efeitos positivos do exercício. Quando se experimenta o estresse, o corpo produz uma hormona potencialmente tóxica, a noradrenalina. O exercício ajuda a queimar a noradrenalina. Además, hacer exercício genera endorfinas que naturalmente impidem o dolor, elevam o estado emocional e ajudam a relajar-se, tanto física como psicológicamente. As investigações médicas han confirmado que o exercício alivia a tensão de los músculos más que qualquer tranquilizante. Enfim, o exercício é uma forma excelente de eliminar os efeitos negativos do estresse e liberar a tensão. Muito interessante a consideração, a importância do exercício para liberar algumas hormonas, para sentir uma condição de uma boa condição. Muito interessante aqui essa primeira parte del capítulo. E hace também que você pueda liberar-se de la tensión, del malestar que o estresse produz. ¿Ok? Vamos a seguir. Además, uma boa condição física nos prepara para resolver melhor as situações estressantes. Estudos universitários han revelado que a gente que mantém uma boa condição física pode controlar o estresse sem incurrir tão rapidamente em enfermedades ou depressão. Se se encontra em meio de uma circunstância estressante em la que não conta com o poder de cambiá-la, com solo manter-se em boa condição física, minimizará os efeitos negativos do estresse em sua saúde física. Muito interessante também essa condição que mostra que estes estudos revelam que a gente que se mantém em uma boa condição física, ela pode controlar melhor seu estresse. Ou seja, buscar invertir uma boa condição física pode ser muito beneficioso para a persona, para poder assim desfrutar de uma condição sem enfermidade, sem depressão. Vamos a seguir. Las siguientes são algumas formas que pode usar para fazer exercício e reduzir o estresse diário. Então, agora vamos a ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas que você poderá fazer para reduzir o estresse. 6 formas, 6 condições, 6 maneiras para reduzir
el estrés diário. Vamos a ver cada uma. Tome recessos. Formule su horario de manera que incluya el ejercicio en su rutina. Si el trabajo es estresante, intercale el ejercicio durante los descansos o a la hora de la comida. Si tiene el tiempo y la oportunidad, haga ejercicio en algún gimnasio o practique la natación antes o inmediatamente después de un día de trabajo lleno de estrés. Si no tiene a su disposición el tiempo ni las facilidades para hacer ejercicio, camine rápido por las calles de su vecindario, suba y baje escaleras si las tiene a su disposición, o invente alguna otra forma de hacer ejercicio en el lugar donde se encuentra. Mas no puede hacer sus ejercicios, salga a divertirse. Isso é aún mejor. Jugar com exercício dá os efeitos físicos e pode alejar de sua mente os assuntos que quizás contribuem ao estresse psicológico. Ou seja, há que buscar de todas maneiras fazer alguma atividade física, fazer exercício. Há que buscar se é um ginásio, se é em seu vecindário de alguma maneira, ou mesmo salga a caminhar por las calles, ou mesmo outra condição para divertir-se, de maneira que você pueda assim alcançar esse nível de atividade física para sair desse estresse, ok? Essa foi a primeira, que é tomar recessos. Vamos à segunda. Tenga uma rutina de exercício. Então, tenga uma rutina de exercício. Para lograr os melhores resultados en el control y reducción del estrés, mantenga una rutina de ejercicio. Programe hacer ejercicio 3 veces a la semana, al menos 20 minutos. Elija una actividad de la cual disfrute o busque compañía para hacer su ejercicio de manera que se sienta con la motivación suficiente para continuar a largo plazo. O sea, aquí já é a sugerência que você tenha uma rotina de 3 vezes a semana, para que pueda ter os melhores resultados. E deve hacerlo de maneira que, se possível, tenha uma pessoa que lo haga com você, para que tenha motivação para hacerlo, ok? Essa foi a segunda sugerência, a segunda forma para poder hacer ejercicio, ¿ok? Vamos a la tercera. No se ejercite de manera estresante. Identifique los tipos de ejercicio que le causan estrés y opte por otros. Por ejemplo, si el simple pensamiento de que le vean en traje de baño le hace sentir incómodo, nadar en un lugar público no le ayudará a lograr la reducción de estrés que está buscando. Si es demasiado competitivo que el deporte en equipo le crea tanto estrés como el que está tratando de quemar con el ejercicio físico, busque un deporte individual que pueda disfrutar. O sea, usted no puede elegir una actividad física que le vaya a estresar, ¿ok? Que le venga a causar más estrés. Por ejemplo, si usted se queda incomodado porque as pessoas le van a ver haciendo este exercício, então você deve buscar outra condição, outro sítio, de maneira que você não venga a sentir-se mais estressado, ok? Essa foi a terceira. Vamos à quarta. Ejercite-se em música. Combine os efeitos do alívio de la tensión del ejercicio con los efectos revitalizantes de su música favorita. Inscríbase en una clase de ejercicios en la que el gusto musical del instructor esté acorde con el suyo. Mientras hace sus ejercicios, vea videos de ejercicios aeróbicos de acuerdo con el tono de música que más le guste. Ou seja, você deve buscar aqui, com a motivação da música, que pueda sentir-se com mais
disposição, que seja mais motivado para fazer o exercício, ok? Vamos a la quinta sugerência. Exercite-se em lugar de tomar uma siesta. En realidad, hacer ejercicio puede incrementar mucho más su nivel de energía y le hace sentir más fresco que está inactivo físicamente. La próxima vez que se sienta a punto del colapso después de un día lleno de estrés, pruebe caminar rápido antes de acostarse a dormir una siesta. Si después de caminar todavía siente la necesidad de tomar una siesta, hágalo. Sin embargo, es posible que se sorprenda al comprobar que el ejercicio le revitalizará y le aliviará la fatiga. O sea, se comer, se tomar uma siesta, se buscar este caminho le hace bien, aqui a sugerência é que fazer exercício te pode trazer muito mais benefício, ok? Que tomar uma siesta. Ou seja, melhor é exercitar-se, que pode incrementar muito mais seu nível de energia e le hará sentir mais fresco que inactivo, ok? Então, mais interessante. Pero seguramente você vai disfrutar, vai sorprender-se com os benefícios do exercício, revitalizando e le aliviando de la fatiga. Vamos à la última sugerência. No se sobre-ejercite com uma nova rotina de exercício. Tenga la precaução de não agotar-se ou lastimar-se começando com um novo programa que pueda ser demasiado extenuante. Em todo caso, comece gradualmente com uma atividade aeróbica não competitiva, tal como uma caminata, natação ou trotar. Depois, ajuste-se gradualmente a uma rotina de exercício mais demandante. Ou seja, não deve trazer muita carga quando está começando, especialmente. E claro, se já ha hecho seu exercício, não ponga mais exercício sobre esta atividade para que não esteja demasiado com demasiada condição de exercício. Deve ter cuidado nisso, ok? Então, se comece gradualmente. Há que começar com cuidado para chegar a uma condição buena, ok? Então, você deve ajustar-se gradualmente a uma rotina de exercício se quer chegar a uma condição mais demandante, ok? Então, aqui hemos leído esta primeira parte. Espero que seja proveitoso para você esta sugerência, que essa foi a primeira maneira de las 52 maneiras de reduzir o estresse em sua vida, ok? E claro, se isso lhe foi interessante, esta sugerência, se quer comentar uma coisa mais, se quer tratar o tema com mais alguns detalhes mais que ele queira que eu venha apresentar, me encantaria saber. Claro, aqui, só para aclarar, eu sou médico, eu tenho uma formação que pode ser muito interessante aqui para compartilhar. E essa condição do estresse realmente é uma condição que preocupa muita gente. Muitas pessoas hoje dia estão muito estressadas, muitas pessoas estressadas. E claro, para vencer esta situação do estresse, muitas vezes a pessoa não sabe como manejar. Muitas vezes não sabe como manejar, porque primeiro que com quem se vai tratar. Nem sempre é possível ter uma charla com uma pessoa que tenha capacidade, que tenha alguma formação que pueda ser para nós beneficioso charlar com esta pessoa. Então, é muito interessante que você busque, muito interessante buscar uma pessoa que tenha uma formação que te pueda ajudar nesse projeto, ok? Para que você pueda sacar proveito dessa charla, desta cita com a pessoa.
ok? Bem, aqui voltando então ao português, é interessante aqui, eu vou trazer as informações desse livro interessante. É um livro, ele tem versão mais atualizada, mas eu estava buscando aqui material para, para a nossa conversa e eu tenho muito material em espanhol e, claro, o projeto aqui é o aprendizado do idioma espanhol e como eu sou encantado com o idioma espanhol, tenho muito material em espanhol. Esse é um dos livros que eu tenho em espanhol. E, claro, é muito interessante aqui trazer alguns temas que sejam proveitosos, um tema que seja proveitoso para apresentar. O nosso projeto, ele basicamente é um projeto de espanhol. O projeto fundamentalmente é de espanhol, de aprendizado do idioma espanhol. No nosso caso, nós temos um projeto específico de espanhol através da Bíblia. No projeto Espanhol através da Bíblia, nós apresentamos conteúdo especificamente de leitura e de comentário do texto bíblico em espanhol. Mas é importante trazer outras informações, porque, claro, se eu estou ensinando ou estou buscando te motivar a aprender espanhol, todas as condições para que você possa aprender espanhol são úteis, obviamente. Todas as condições são úteis. Então, eu estou trazendo aqui, além do texto bíblico, estou trazendo um livro aqui muito interessante, porque está relacionado com a minha vida, particularmente. Eu, particularmente, sempre gostei muito desse tema, do estresse, do tema estresse na vida diária, na vida profissional. Já escrevi alguma coisa a respeito, então eu acho que é um tema muito interessante para se tratar. E, claro, tratar de um tema que tem tudo a ver com você, ainda mais se for no idioma que você quer apresentar, melhor ainda. Então, nós estamos aqui buscando trazer o tema. Nós vamos trazer para cada podcast, nós vamos trazer um tema, um capítulo. E interessante que são 52 capítulos, né? 52 capítulos de maneiras de reduzir o estresse na vida. Nós vamos procurar trazer semanalmente, além dos outros materiais que nós estamos buscando trazer. E nesse projeto, nós vamos buscar trazer experiência nossa com o texto bíblico, mas vamos procurar trazer também experiência como essa aqui da vida profissional. E, claro, outros livros também. Eu estou aqui na minha frente aqui com mais um livro muito interessante, não vou trazer aqui agora, mostrar, porque deve ser tema de um outro podcast, mas de forma que você possa aprender espanhol, de forma que o seu objetivo, qual é o seu objetivo de aprender espanhol? Qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo, vamos lá, é profissional? Você precisa aprender por causa da sua vida profissional? Não é o meu caso. Eu não preciso do espanhol para a minha vida profissional, mas algumas vezes eu tenho a oportunidade de atender na clínica diária, eu tenho a oportunidade de atender um paciente, porque nós vivemos num país gigantesco e tem muitas pessoas de outros países até que vivem aqui no Brasil e que falam português mais ou menos, mas se você tem a oportunidade de conversar com a pessoa de outro país, ainda mais que fala espanhol, obviamente você tem que exercitar. Então, algumas vezes eu tenho a oportunidade de atender um ou outro paciente de países aqui vizinhos, e, claro, de países que falam espanhol. Então, mas talvez o seu caso seja diferente, você seja aquela pessoa que tem um objetivo específico profissional, um objetivo específico da sua vida na empresa que você trabalha ou na empresa que você quer trabalhar. Aí já é diferente. Você precisa aprender espanhol. Agora, como é que você vai aprender espanhol nessa sua rotina? Como é que você vai aprender? Eu não sei como você vai aprender, tá? Se você vai usar um recurso ou outro, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu acho que nada demais, nada que questionar o seu modo de aprender espanhol. Nós aqui temos uma estratégia. A estratégia é de usar o texto bíblico.
Mas eu não posso também, não posso não, eu entendo que não devo te oferecer apenas o texto bíblico, então estou te oferecendo também outras alternativas, como essa que eu estou aqui apresentando hoje, que é apresentar a alternativa de um tema de saúde, um tema de saúde, que esse livro dessa autora americana, Connie New. Connie New. Então, nesse livro ela apresenta as maneiras, 52 maneiras de reduzir o estresse. Obviamente, tem muitos assuntos interessantes aqui. Aqui eu vou até te dizer aqui mais ou menos. Então, o primeiro capítulo fala a respeito de manter uma rotina de exercício, depois enfrentar os problemas com uma atitude positiva, é, reduzir a tensão muscular, separar, se afastar do estresse, resolver os conflitos constantes, descansar o suficiente. Tem muita coisa. Eu não vou ler todo, não vou ler todo o índice, mas certamente tem alguns temas aqui que podem ser muito proveitosos para você. E até vou dizer, talvez se você não tiver nenhum problema com estresse, mas certamente vai ser interessante a gente discutir alguma coisa sobre o assunto, porque pode ser que você possa tratar o assunto com pessoas que precisem, né? Ou mesmo indicar o livro, indicar o podcast para pessoas que precisem, que estejam estressadas. E é interessante, tem muita pessoa estressada. Tem muita. Nós vivemos uma época de muito estresse. Eu acho até que tem mais pessoas estressadas que não estressadas. Tem muitas pessoas estressadas nos nossos dias. Então, o estresse está dentro de casa, dentro das famílias, no ambiente de trabalho. As pessoas estão com muito estresse em todos os dias, em todos os aspectos da vida. E poder falar sobre o assunto é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito do assunto do estresse e lido com estresse no trabalho. E o estresse no trabalho parece até que é uma situação assim, muito frequente, né? Porque o trabalho realmente é estressante. Um lugar que realmente estressa as pessoas é o trabalho. Você trabalhar e não se estressar, ou você trabalhar e fazer com que o seu trabalho seja relaxante, isso é uma habilidade, né? Fazer com que o trabalho te traga descanso, te traga sossego. Eu procuro fazer isso. Eu procuro fazer do meu ambiente de trabalho o ambiente mais agradável possível. Não é uma coisa, não é uma coisa que todo mundo faz. Por quê? Porque os motivos ou as metas claro que tem ambiente de trabalho que é extremamente estressante. Isso é uma coisa interessante observar. Talvez você que está vendo esse podcast, você que está acompanhando aqui, você pode até comentar como é que é o nível de estresse no seu ambiente de trabalho. Eu, particularmente, lido com estresse. Eu lido com estresse. Estresse faz parte do meu objetivo de trabalho, meu objetivo de estudo. O estresse faz parte do meu objetivo de estudo. Tanto é que eu tenho muito material sobre estresse. Eu gosto muito desse assunto. O estresse faz parte do meu tema de estudo, tá? Mas né, eu faço com que o meu trabalho não seja estressante, mas o meu objeto de estudo é estresse. Mas talvez você esteja lá do outro lado, né? Você esteja estressado, sobrecarregado, você esteja sofrendo com o estresse na sua vida diária, no seu ambiente de trabalho. É interessante que às vezes a pessoa que está sob estresse, ela tem um estresse que já está trazendo um prejuízo para a vida dela no ambiente de trabalho. Às vezes ela tem um problema familiar que complica, e ainda às vezes tem um problema de saúde, e às vezes ainda tem um problema financeiro. Se tiver financeiro, saúde, familiar e no ambiente de trabalho, tem que ser muito, tem que ser muito, tem que ser muito forte para vencer,
para vencer essa situação. Eu imagino que tem que ser muito forte, tá? Grande possibilidade de você precisar de ajuda. Grande possibilidade que você precise de ajuda. E não tem nada demais nisso, tá? Não tem nada demais precisar de ajuda. Se você precisar de ajuda, você tem que buscar ajuda. Imagine um ambiente de trabalho. No meu ambiente na minha vida profissional principal, eu lido com esse público que está sofrendo algum tipo de situação no ambiente de trabalho. Ela está passando por uma situação específica relacionada ao trabalho. E essas pessoas precisam de ajuda. Muitas precisam de ajuda. Agora, se o estresse, se as fontes de estresse são trabalho, família, condição financeira, enfermidade, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, não são todos que estão passando por uma situação como essa, é claro. Alguns, eu acredito que não seja a maior parte, a maioria. Mas se você estiver passando por todo esse cenário complicado de situação, com certeza você precisa de ajuda. E volto a dizer, não tem nada de mais pedir ajuda. Não tem nada de mais pedir ajuda. Você tem que avaliar isso e ir na direção de uma solução para a sua vida, para que você volte a uma condição de normalidade. Ah, mas eu preciso me adaptar. Em muitas situações você tem que se adaptar. Tem coisas que você não vai conseguir mudar. Ok? A sua condição de saúde, você pode buscar tratar o seu problema de saúde? Pode. O problema familiar você tem que buscar resolver? Sim. Né? A condição financeira você tem que buscar resolver? A condição financeira? Sim, você tem que buscar. Então, e o trabalho? O trabalho, muitas vezes você não consegue mudar o seu ambiente de trabalho. Você vai ter que mudar você. Ok? Então, tem muita coisa que você pode fazer em relação ao trabalho, tá? Tem muita situação que você pode fazer. Mas no ambiente de trabalho, você é uma peça, você faz parte de um cenário desse ambiente de trabalho e talvez você não consiga resolver os problemas do seu ambiente de trabalho, a não ser que você seja o gestor. Mas mesmo que você seja o gestor, possivelmente você vai sofrer algumas interferências, ações externas. Então, o que depende de você, você faz. O que não depende de você, você tem que buscar se adaptar. Você tem que buscar se adaptar neste cenário que não depende de você. Porque nem sempre é possível mudar essa condição. Às vezes, até algumas condições específicas que não sejam ambiente de trabalho, nem sempre a gente consegue resolver. Nem sempre consegue. É preciso tentar constituir um ambiente o mais favorável possível, de forma que você possa compartilhar com pessoas que entendam a sua situação, pessoas que algumas talvez até estejam passando por uma situação semelhante de agressão a esse ambiente, a essa situação emocional como você, e não esteja sofrendo como você está sofrendo. Claro, você compartilhar com ela, saber dela, talvez seja interessante. Mas o mais importante é, claro, deixar claro que se você precisar de ajuda, você deve buscar ajuda. Ok? E eu comentei, né, de talvez estresse no trabalho, a saúde, a família, as finanças. Mas pode ser que alguém esteja passando de uma situação só e essa situação seja suficiente para descompensar a vida da pessoa. Talvez seja a sua situação. Eu até gostaria de saber aqui, no seu caso, o que está estressando, o que está causando desequilíbrio à sua vida nesse cenário de estresse. Uma, duas, três, quatro, ou outras situações até quais são as situações que estejam causando um mal-estar aí emocional à sua vida? Gostaria de saber, ok? Porque é importante que você, talvez aqui nesse bate-papo, talvez até você não falou com ninguém, há possibilidade de você estar sofrendo tudo isso e não tenha tido oportunidade de falar com ninguém. Existe a possibilidade de você não ter falado com ninguém, você não ter tratado com ninguém e você está sofrendo
você está num processo de sofrimento. Então eu gostaria de saber, porque eu gostaria de saber, quem sabe poder ajudar de alguma forma. Mas é muito importante que você saiba que se você estiver passando por uma situação dessa e você não está conseguindo superar, não está conseguindo vencer, pedir ajuda é uma alternativa muito interessante para você sair dessa condição, ok? E pode ser até que você esteja conseguindo vencer, mas está sendo muito difícil. Você está conseguindo algum resultado, mas está muito difícil. E aí, com ajuda, você vai conseguir mais resultado. Você vai sair mais rápido dessa situação. Perfeitamente. Então, pedir ajuda é muito importante. É muito importante. E aqui no livro hoje, que nós estamos vendo aqui uma situação específica, que é a rotina de exercício. Manter uma rotina de exercício é muito importante, porque uma rotina de exercício, os exercícios têm uma série de benefícios que podem trazer para a pessoa que está nessa condição de estresse. Ok? Todo mundo sabe que existe isso. Tá? O exercício, tem muita gente hoje que está investindo nisso, porque já se sabe que o exercício tem muito benefício para melhorar essa condição que a pessoa esteja passando, ainda mais especificamente sobre estresse. Sobre estresse é muito importante a gente fazer alguma coisa, uma delas é exercício, tá bom? Então hoje, aqui agradecendo aí sua participação, espero o seu comentário. Estamos começando hoje essa série aqui de maneiras de reduzir o estresse na vida, ok? Algumas maneiras, vamos trazer todas as maneiras nesse projeto para que você possa alcançar os melhores resultados aí para controle do estresse na sua vida. Importante, estresse até um determinado nível é normal e ele traz algum benefício, tá? Então é importante você saber. O estresse faz parte da vida, tá? Ele tem um nível, né, aceitável para trazer benefício. Quando ele passa desse nível, aí ele começa a trazer prejuízo. Então, você precisa estar atento quanto a isso, para que você não sofra as agressões do estresse e sofra os prejuízos de um estresse em demasia na sua vida. Ok? Espero que tenha sido proveitoso, espero o seu comentário, compartilha, e as suas sugestões são úteis, algum outro material, claro, se possível, em espanhol, como esse que nós estamos trazendo aqui, 52 maneiras de reduzir o estresse em sua vida. Se tiver outra sugestão de material, vai ser muito bem-vinda. Vejo você no próximo podcast. Um abraço.